por que as pessoas normalmente erram, os gestores erram nessa questão de não ter voluntários adequados, não ter, e quando eu falo adequados, é aquele voluntário que é responsável, que é aquele voluntário que é dedicado, que é aquele voluntário que, cara, acredita na causa e está ali toda segunda-feira, 3 horas da tarde, até as 5. É isso que eu estou te dizendo. O que acontece normalmente? Quando a instituição ela tem voluntário, e eu estou falando aquele voluntário que ela não paga, tá? Porque a gente tem um voluntário que a gente dá ajuda de custo, tem um voluntário que é 100% gratuito. O cara vai lá, ele dá o tempo, a habilidade dele a gente não dá R$ 1 para ele. Isso é o trabalho voluntário. Se a gente dá ajuda de custo para o voluntário, é uma necessidade e é tipo um bônus para o voluntário. Não é que eu tenho que pagar todos os voluntários que estão dentro do projeto porque eles estão trabalhando dentro do projeto. Por isso que a gente fala que o trabalho voluntário ele é gratuito. Se eu quiser dar algum valor para aquela pessoa pela passagem, pela alimentação, é outros 500. Não é uma obrigatoriedade do projeto. Mas muitas das vezes a gente faz o quê? A gente paga o voluntário para ele trabalhar para a gente. Não é uma coisa de boa vontade para aquela pessoa. Ela está ganhando, ela está vendendo o serviço dela para o projeto social. Ok? Mas vamos voltar aqui e entender o sentido da coisa, o que tem muito a ver com o que eu estou falando. Gente, quando a instituição ela acha que o voluntário, 90% das instituições, acha que o voluntário ele é um funcionário. Porque eu falei para vocês o quê? Porque o voluntário, ele recebe para estar ali, muitas das vezes. Então, ele é tratado como um funcionário, que tem que marcar ponto, que tem que fazer tudo que a gente manda. E isso, gente, eu vou abrir uma aspas aqui, vou abrir um adendo para vocês. O funcionário ele não tem que fazer tudo que a gente manda, não, tá? A gente tem que prestar muita atenção sobre isso. Débora, como assim? O funcionário está lá, a gente paga ele para isso. Não. Gente, a gente tem que entender que o voluntário ele vai bater ponto, o voluntário tem a função dele, o voluntário ele tem o cargo dele, ok? A gente tem muitas das vezes não entende que a gente normalmente faz um assédio moral com o nosso voluntário e com o nosso funcionário. E aí você fala assim, ai, Débora, que absurdo, a gente faz assédio moral com as pessoas. Gente, a gente faz assédio moral sem perceber. E a gente tem que entender, gente, que tem coisas que é obrigação e tem coisas que a gente pede o nosso voluntário, o nosso funcionário para fazer, mas a gente acaba obrigando as pessoas a fazerem uma coisa que elas não querem. Então, por isso que eu falo, é uma palavra forte, assédio moral? É. E que acontece muito com os funcionários e com voluntários? Acontece. E a gente não entende o porquê. Porque muitas das vezes a gente acaba humilhando tanto o funcionário como o voluntário. Ai, Débora, eu nunca humilhei meu funcionário, eu nunca humilhei meu voluntário. Gente, a gente tem muitas dessas coisas e eu presenciei e presenciei até hoje. Por quê? Porque a gente está lá, o nosso voluntário, o nosso funcionário, fulaninho sai tarde, o Beltraninho, no meio de reuniões, tá, gente? Reuniões de funcionário. A gente escuta muito isso. E hoje até estava prestando atenção quando eu estava fazendo pensando nessa live, e aí eu vi uma mensagem de uma menina falando sobre isso, sobre e-mails, que a menina mandou e-mail no grupo da empresa falando que a funcionária estava desmotivada. E aí tem essa questão, foi meio que um assédiozinho, mas aquela funcionária foi lá bater de frente com aquela outra funcionária. E aí, voltando aqui, vamos lá. O que eu estou dizendo, gente? Humilhação pública. Gente, eu amo vocês no meio da reunião, vocês são pessoas excelentes, mas às vezes a gente tem voluntários aqui que ele não fica aqui sempre, sabe? A gente, por exemplo, eu tô falando aqui, a Joana, cara, a gente pede ela para fazer as coisas, para ela fazer outra atividade. Poxa, e ela não faz, ela não se dedica ao projeto. Entendeu? Ela não é uma pessoa que está se doando realmente. Gente, olha só. Quando eu falo isso na frente das pessoas, eu estou falando com delicadeza. Ela não está se doando totalmente. Ela não está ali junto com a gente, fazendo as atividades. Às vezes ela está ali, disfarça e não faz. Gente, isso é uma... Delicadamente, eu estou falando para essa pessoa que ela é praticamente uma inútil. Ela está ali, mas é a mesma coisa que nada. E eu estou falando isso na frente de outros voluntários. E eu estou jogando assim, sabe? Assim, olha, ela está ali. E ela às vezes não faz nada. Fica só olhando a gente fazendo as coisas. E ela podia ser uma pessoa mais proativa. Isso, gente, eu estou humilhando aquela pessoa. Eu estou me referindo como aquela pessoa, como ela não faz nada. Ela é uma inútil. Mesmo que eu não esteja falando agressivamente. Mas as brincadeirinhas entre linhas fazem isso.
E eu tô falando isso na frente das pessoas, da minha equipe de voluntário. Isso é uma humilhação para aquela pessoa que ela não se esperava. De repente, ela não esperava de falar, pô, o que eu falei para você? Voluntário dá o seu tempo e sua habilidade. Como voluntário, ela não vai passar, não vai querer ficar lá 2 horas, ela não vai poder participar de todos os eventos, ela tem emprego, tem filho, sei lá o que, não importa. Se ela falou que só vai ficar lá segunda-feira de 3 às 5, ela só vai ficar lá de 3 às 5. Ela não vai ficar mais tempo, ela não vai participar dos eventos, ela não vai fazer outra coisa. Porque ela falou que ia fazer aquilo, naquele horário. Ponto, acabou. Entendeu a ideia? Então, quando eu falo isso para você, eu posso estar humilhando aquela pessoa entre linhas, com palavrinhas delicadas. Mas aquela pessoa vai se sentir mal com a gente. E ela tende a sair do projeto. Outro exemplo que eu posso te dar é sobrecarga de trabalho. O voluntário, como eu disse, ele está lá dando sua responsabilidade segunda-feira de 3 às 5. Ah, não, Renata. Agora você vai ficar lá de 3 às 5. Em vez de você ficar com a recreação, eu quero que você dê aula de música para as crianças, porque você é uma pessoa muito zen, muito tchan. Vai lá dar aula para eles também. E depois você pode vir aqui, além da recreação, você pode fazer uma outra atividade que vai ser bom para você. Aí a pessoa vai lá, tá livre, tá legal. Aí sai de lá às 6 horas. Gente, eu sobrecarregando uma pessoa que disse que ia trabalhar para mim, voluntariamente, de 2 às 5. E ela disse que ia fazer uma atividade específica. Olha só, gente, funcionário, ele não tem obrigação de fazer outra coisa. O que eu estou dizendo com você? O funcionário, quando ele está fazendo lá a função dele de recepcionista, ele não tem que ser auxiliar administrativo. Ele tem que ser recepcionista. Porque no momento que ele faz a parte de auxiliar administrativo, ele está fazendo desvio de função. Entendeu? Aí eu falo, não, é funcionário, eu estou pagando. E a gente faz isso com voluntário, quando o voluntário não está sendo pago ou quando o voluntário está sendo pago. Ajuda de custo. Não estou pagando salário, tá? Ajuda de custo. E a gente faz a mesma coisa com ele. Então, gente, muito cuidado. Sobrecarregar um voluntário, sobrecarregar um funcionário e forçar ele a fazer aquela atividade que ele não quer e que ele não assumiu a fazer, isso gera desconforto para o voluntário, desconforto para o funcionário e ele vai embora. O funcionário, muitas das vezes, ele não vai embora porque ele precisa do salário, mas o voluntário, ele vai embora. Essa é uma grande preocupação que eu vejo. Não ter pessoas comprometidas. Não é comprometimento. A gente quer sobrecarregar aquela pessoa. A gente quer que ela seja o que a gente é. Faça tudo e mais um pouco. Só que isso não acontece, gente. Isso dá ruim. Tá bom? E aí, como eu falo para você, por que eu entendo e por que eu tô falando isso para você? Tá? Porque, gente, como eu disse, eu não sou gestora de projeto social, mas eu trabalho com consultoria, eu tenho o método Mais-D aí, que eu trabalho com projetos aí para captar recurso, e trabalhei durante muitos anos dentro de um projeto social. E eu vivi na pele sobre isso. E assim, quando você, como eu falei, eu, Débora, forte de fazer tudo. Como eu falei, eu levei um esporro da minha gestora por causa dessa situação. E eu fiz o meu voluntário passar por isso também. Eu lembro um caso no meu voluntário, que era um senhor, ele sempre trabalhou comigo na secretaria ali, na administração. Então, ele sempre fazia a questão de ler, de ver carta, de ver e-mail, de cortar papel, essas coisas para mim, o tempo todo ali comigo. E aí, um dia eu tava faltando lá a menina da cozinha, a voluntária não foi, a menina da limpeza não foi, e ficou uma confusão, eu tive que descer, trabalhar ali na cozinha. E eu falei para ele, olha só, você vai descer comigo e você vai ficar na recreação, tá? Porque você não vai ficar sozinho na administração. Você vai descer comigo. Já que você tem esse horário de 2 horas comigo, você vai fazer o que eu vou fazer. E desce comigo para você participar da recreação. E aí ele ficou assim, falei, vai descer. E ele desceu, aí ele ficou lá com as crianças e eu olhava o desconforto dele. Ele não estava legal. Ele estava lendo lá para a criança falava tal coisa, ele ficava assim, ele desviava da criança. E eu via, gente, que ele não estava confortável. Mas eu obriguei ele a fazer uma atividade. Eu estou fazendo aquilo ali, então você vai fazer junto comigo. Então, foi uma obrigação que eu fiz com ele. Naquele dia, eu entendia o quanto ele não estava satisfeito com a situação. O quanto ele estava mal com aquela atividade que ele estava fazendo. Ele chegou para mim e a gente conversou depois. Ele, poxa, Débora, eu não gosto de fazer essas atividades. Foi bem legal, porque eu saí da minha zona de conforto, porque eu fico aqui com você, eu e você, sempre nós dois juntos fazendo as atividades. Mas eu não estou acostumada a trabalhar com crianças. Eu não estou acostumada a fazer outras coisas. Entendeu, tipo da coisa? E foi legal, mas eu não quero mais fazer isso. E aí eu falei, caramba, eu sabia das dificuldades dele.
Realmente, eu sabia das questões que ele passava. Ele gostou da atividade, mas ele não se sentiu confortável, ele não queria repetir. Ali eu falei, caramba, olha que coisa chata. Eu também não gostaria de fazer uma coisa que eu não quero fazer. Eu obriguei a fazer uma coisa, ele fez, tudo bem, ele saiu da zona de conforto dele, mas não foi agradável. E o mais legal dessa situação é que ele veio falar comigo. Ele chegou para mim e falou, Débora, eu não gostei. Porque eu sempre fui muito aberta com os meus voluntários, eu sempre fui muito aberta com os funcionários, com a minha equipe, né? Com as pessoas que eu trabalho até hoje. Então, eu sempre fui muito aberta de querer falar, entender o que está acontecendo, como, porquê, para sempre estar motivando as pessoas e as pessoas fazendo o trabalho da melhor forma possível. Porque se eu tenho que dar resultado, eu quero que as pessoas dêem resultado, então que elas fiquem confortáveis em estar trabalhando. E isso foi bem legal, porque eu parei, eu ouvi ele falou que gostou, mas não se sentiu confortável, eu entendi ele, entendi aquela questão de, cara, eu também não gostaria disso, não vai se repetir, e eu, claro, não repeti isso mais para ninguém. Mas isso, gente, é uma questão que, como eu falo, a pessoa tem que ser muito evoluída. Eu falo muito isso com meu esposo, eu falo isso com a minha mãe, eu falo isso com os meus alunos. Cara, a gente tem que ser muito evoluído para a gente aceitar e mudar algumas coisas dentro do nosso projeto social.